Deixa eu grande. Então, pessoal, bom dia. Vamos começar a apresentação. Bom dia, Carolina. Eu vou ver se eu consigo já projetar a tela aqui. Como eu estou gravando a tela aqui, eu não estou conseguindo ligar a minha câmera para vocês me verem. Então, eu acho que isso... Bom dia, programa PET. Ainda descubro quem é você. Não sei se vocês estão vendo a tela aí. Eu também já não consigo ver mais. Mas de qualquer forma, o Maurício está aqui comigo falando. A Cristina Grande também, ele me falou o nome errado, Big. Mas enfim, vamos começar a apresentação. Nesse mini curso, né, a gente hoje talvez seja uma das aulas mais densas de conteúdo que a gente tem. Então, falar para vocês prestarem atenção, fazer as anotações. Como eu estou gravando a tela, depois eu vou colocar também no canal, tá? Em alguns momentos eu vou ter que falar um pouco rápido para poder dar conta do conteúdo. Então a gente viu nas aulas anteriores e falamos sobre a estrutura, como se faz a leitura de um trabalho científico e, de certa forma, a estrutura dele. Então hoje nós vamos avançar um pouco mais, já vamos falar como se constrói a introdução e o método, que é muita coisa para um mini curso, né? Mas enfim, é o que a gente pode ofertar nesse momento. Então por isso que eu falei para prestarem bastante atenção. Depois nós vamos falar em um outro módulo do desenvolvimento e o último módulo da conclusão. Então isso aqui é para a gente lembrar que a introdução ela está presente em todos os trabalhos, como a gente viu, que é elemento essencial de todos os trabalhos científicos. Mas aqui é só para lembrar que a introdução, dependendo de como se organiza o seu problema de pesquisa, ela pode ser de uma parte ter uma revisão introduzida aqui dentro, fazer parte a revisão da introdução, ou não, ela vir separada. Isso era muito comum em revistas mais antigas que permitiam esse tipo de iniciativa, né, de ter uma revisão antes do método. Hoje em dia isso é muito incomum. Nós vemos muito isso em artigos da parte mais da área de ciências humanas, tá? E a gente encontra também
a introdução, método, resultado, discussão, conclusão e referências. Encontramos também introdução, método, resultado e discussão juntos, conclusão e referências. Também encontramos introdução, método, resultado, discussão e referências. Então a gente pode ver que há uma variação, mas lembrando que a introdução ela tem que trazer elementos da contextualização, da problematização. Então nessa aula nós vamos falar sobre estrutura e leitura de trabalhos científicos, para poder clarear, ajudar a gente a construir a introdução de artigos científicos e incentivar essa construção de trabalhos por parte de vocês. E aqui só lembrando, eu trouxe alguns exemplos, como sempre, por isso que fica às vezes um pouco pesado, A introdução, ela nada mais é do que uma gradação de ideias. Então a gente precisa ter uma sequência de ideias, Então, por exemplo, aqui a gente tem o título Fatores psicossociais e a prevalência da síndrome de burnout. De cara, a gente já tem que saber que essa introdução ela tem que ter o que são fatores psicossociais, o que é burnout, está relacionada com trabalhadores, então temos que falar da saúde do trabalhador, temos que falar da enfermagem e de um setor específico, no caso os intensivistas. Então quando a gente vai na introdução, vem falando do geral para o específico, Aqui inicialmente vem falando do que é o trabalho, fala a Organização Internacional do Trabalho, e como que o trabalho pode ser bom, pode ser ruim, depende de como você vê o trabalho, isso está relacionado com a saúde mental. E aí continua. Fala que alguns estudos trazem informações sobre absenteísmo, aposentadorias precoces e tudo pode estar relacionado ao burnout. Define burnout, fala o que é o esgotamento emocional, E aí vem explicando as características desse esgotamento emocional, que é o burnout, o esgotamento psíquico, como queira. Tem diferentes correntes que entendem de forma diferente o mesmo fenômeno. Isso acontece. Uma contextualização geral, apresenta-se o tema, os fatores relacionados ao tema, o problema de pesquisa, que é uma dúvida, a gente já viu, objetivo e justificativo. Vocês vão ver que nesse exemplo aqui não tem pergunta, porque se entende que o objeto já está subentendido, é a relação dos aspectos psicossociais, que é o estresse, com burnout. Então a pergunta não está aparecendo aqui. A revista também não viu a necessidade e a justificativa. E aí a gente continua falando aqui, irritabilidade, mesmo parágrafo, Aí fala dos estudos, do exterior, até chegar à atividade laboral, que envolve trabalhar no hospital. Aí fala dos enfermeiros e o objetivo. Tem por objetivo analisar a prevalência de burnout em trabalhadores de enfermagem intensivistas, relacionando com fatores psicossociais e sociodemográficos. Então, ficou clara a sequência de contextualização do geral para o específico, apresentação do tema, os fatores relacionados, não teve problema de pesquisa, mas se subentende o objeto, que é o cerne da pergunta, a gente falou isso, Então seria a pergunta: há relação entre aspectos psicossociais e burnout? Aí gerou o seguinte objeto, a relação entre, tanto que aparece dentro do próprio objetivo, que está aqui, quando fala que tem por objetivo analisar a prevalência de burnout entre trabalhadores de enfermagem e fatores psicossociais e sociodemográficos, vendo as relações, traçando as relações. Então, a introdução, a gente tem que pensar sempre nela como uma pirâmide invertida. Então, nós temos sempre muitas informações que vão chegar a um ponto. Muitas pessoas falam que isso é funil, Eu não gosto de usar o termo funil, porque funil parece que você coloca tudo aqui e vai para o ralo abaixo. Não é essa a ideia. As informações elas ficam aqui, do geral para o específico, como a gente viu, que é trabalho, que a Organização Mundial de Saúde fala, qual a relação do trabalho com prazer e sofrimento, estresse, burnout, trabalho do enfermeiro, e aí vem o objetivo. Depois que a gente faz isso tudo, para poder chamar a atenção do leitor, a gente tem que pensar na relação com o seu objeto, que a gente coloca isso na dúvida a ser respondida. Ou o seu objeto como foco central.
ou os dois. Ou seja, a gente já viu nas aulas anteriores que uma coisa não exclui a outra. Depende do seu objeto, se você quer escrever ou não. Ou muitas vezes, quando passa pelo parecer da revista, alguns avaliadores vão pedir o problema, outros avaliadores vão pedir o objeto. Depende muito, né? Porque a gente fica falando aqui como se fosse tentando trazer uma forma de bolo, uma camisa de força, mas não é. A gente disse várias vezes dos elementos essenciais que tem que ter no artigo, tá? Então, o seu trabalho vai fazer o quê? Perguntando a grosso modo, né? O que ele vai esclarecer? O que ele vai trazer? Aí vai estar lá a sua pergunta, o seu problema, né, de pesquisa, que é a pergunta, o seu objetivo, esclarecendo como que você vai fazer, a operacionalização disso. Continuando, eu dou essas pausinhas assim, porque o pessoal fica mandando mensagem, eu fico preocupado se está alguma coisa errada, porque eu só vejo essa tela aqui, eu não vejo mais vocês. E aí, seu trabalho é importante por quê? Né? Então, isso é a justificativa, a relevância acadêmica, a relevância que você pode dizer para o lado científico e a relevância pessoal, que seria a sua motivação. O que a gente vê cada vez mais que os trabalhos científicos muitas vezes não permitem que você escreva coisas que você acha importante, né, do seu ponto de vista, né, a sua motivação. É claro que existem exceções para isso, né? Então, se você está fazendo um mestrado, um doutorado na área de ciências humanas, sociais, você vai escrever um monte de coisa que você acha, colocando a sua visão ali logo na introdução, por que você quis. Mas pensa que num artigo de 4.500 palavras, 6.000 palavras, né? Às vezes estão colocando até caracteres, 6.000 caracteres, você não vai ter espaço para isso. Então a gente tem que pensar nisso. Então, bom conselho para você começar, né? Então, definir com precisão a área de interesse, selecionar o tema que você mais gosta de ler, consultar especialistas no assunto, vincular-se às pessoas interessadas pelo tema, formalizar suas experiências e ideias, construindo, quem sabe, um mapa, como a gente viu na aula anterior. Você pode estruturar isso tudo numa folha de A4 e dali começar a desenvolver e vendo que algumas coisas podem ser totalmente possíveis de serem feitas, outras não. Então, uma outra coisa que a gente vê muito problematizado assim, não de problematização boa, mas de gerar confusão, é em relação ao tema e o problema. Então, o que acontece? O tema de pesquisa, ele sempre deve ser escolhido juntamente com o problema. E a gente viu isso na aula passada também, de maneira muito rápida, e dizer que o tema não pode ser amplo e geral, né? Então, nós falamos saúde no mundo, não é um tema de pesquisa, porque saúde no mundo o quê? Sobre doação de órgãos, sobre pacientes renais, sobre legislação em saúde, sobre judicialização da saúde, o quê? E mesmo se for falar de judicialização, é amplo demais. Então, os temas eles têm que ser específicos o suficientes para poder você ter uma discussão e relacionar eles com várias outras áreas do saber, né? Porque senão você não consegue ter uma discussão boa. Escolha o tema e o problema. Então aqui tem um exemplo, tema, saúde materna e infantil. Ainda está genérico, mas é um tema. Por quê? Porque dali a gente pode tirar vários problemas. Então, problema, qual a concepção dos pais sobre a vacinação de seu filho? Repare que na aula passada eu já expliquei para vocês que o tema de problema de pesquisa, melhor dizendo, ele tem que ser neutro. Ele não pode dar resposta. Então, se eu faço a pergunta, qual a importância que os pais dão à vacinação, eu já estou dizendo a resposta na introdução. Já está dizendo que é importante. Eu quero saber o seguinte, qual a opinião, qual a concepção, o que os pais pensam sobre a vacinação. Então, você tem que chegar lá com uma pergunta ampla, uma pergunta aberta, uma pergunta livre de vícios, né? de ter problema nela, de ter complicação. E vários trabalhos que a gente lê, participa de banco e vê, já traz perguntas que já estão viciadas, né? Tipo, qual a cor do cavalo branco de Napoleão? E mesmo assim, quando cai num concurso, a pessoa erra, porque a cor é branca, né? É no feminino, e não branco, que seria o cavalo. Então, problemas com problemas, né? Por isso que eu botei até risos ali. Então, não se pode ter dúvida que a gente vai estar ali fazendo alguma coisa que já existe, né? Ou você colocar um problema do mundo real, como eu falei na aula passada.
Então, não podem ser dúvidas que apresentam a existência do fato. Então, por que ocorrem infecções de catéter? Isso daí é um problema do mundo real. A infecção de catéter é um problema do mundo real. Um trabalho escrito não vai resolver o problema da infecção. Se o trabalho escrito resolvesse o problema da pandemia, por exemplo, já estaria resolvido. Ia fazer lá. Como acabar com o coronavírus na literatura só, porque na prática não iria acontecer. Então vocês têm que saber separar o que é do mundo real e o que é do mundo acadêmico. Do mundo acadêmico é aquilo que vai ter que ter uma resposta a um problema de pesquisa, um objetivo lá na discussão e na conclusão. Então o trabalho ele tem que trazer um levantamento inicial e lá no final vai ter resposta, que seria a solução. Que não necessariamente vai ser uma solução para o mundo real, mas a solução para o seu trabalho. E ele vai contribuir para outros estudos. Né? Então, por que ocorrem infecções de catéter? Aí já está dizendo que tem infecções. A pergunta correta seria: existem fatores relacionados à infecção? Né? Aí você vai lá e vai investigar. E vai dizer quais são os fatores. Outra pergunta errada. Os estudantes consideram boa a metodologia problematizadora? Parece até hipótese, né? Que estudantes consideram boa, já está dizendo que é boa. Qual a opinião dos estudantes sobre a metodologia problematizadora? Aí você vai lá e vai investigar. Eu fiz esse estudo há muito tempo atrás e aí fiquei um pouco surpreso com os resultados. A equipe de enfermagem se considera unida? Eu já estou dizendo aí que tem problema, né? Então a pergunta correta seria: como os profissionais da equipe de enfermagem vê o relacionamento interpessoal? Né? Ou uma outra aí, que eu esqueci de colocar em preto, mas seria assim: como é a sua dinâmica de trabalho? Né? Uma outra pergunta que você poderia fazer bem livre de qualquer tipo de vício. O computador está demorando um pouco a responder, porque está gravando a tela aqui. O problema deve. Para compreender então o problema, a necessidade da gente ter coerência, correspondência e vinculação com conhecimentos prévios. Então, por exemplo, você não pode fazer um estudo, falei isso também na aula anterior, que não tenha coerência, correspondência e vinculação com a realidade. Então isso me lembra na graduação, na época do TCC. Eu fui fazer um TCC que era sobre estilo de vida e hipertensão arterial de docentes da faculdade. Então a parte clínica, entre aspas, né, que ninguém foi para lugar nenhum clínico, era eu mensurar a pressão na técnica, com um monte de pré-requisitos dos docentes. Fui lá e fiz isso. Então estava a análise toda pronta. Aí fui fazer um estágio em outro estado. E quando eu voltei, o manual que eu utilizava da pressão arterial não dizia mais. Né? O manual mudou. O manual do Ministério era um. E quando eu voltei, o manual era outro. Então, não era mais pressão ótima e maravilhosa que a gente estava 12/8. Estava dizendo que era pré-hipertensão. Então, todo mundo que estava bem virou risco. Tive que analisar tudo de novo. Ou seja, o meu problema de pesquisa, né, no caso ali, qual era o índice pressórico dos docentes e a relação com seu estilo de vida, ele estava afetado, porque ele não tinha mais coerência com o que era considerado real, não tinha correspondência nem vinculação. Então a gente sempre tem que estar lendo e fazendo revisões, porque senão o seu trabalho ele pode estar ultrapassado. Ele pode ser, né, o que a gente chama de um natimorto. Né? Você fez o trabalho, publicou, mas ninguém vai nem citar, porque o que você está escrevendo já está ultrapassado. Então a gente sempre tem que fazer a revisão de literatura mais atual possível. Isso daqui é um outro problema, que está aqui só para vocês não fazerem isso. Por isso que eu coloquei. As questões norteadoras. Então, questão norteadora, o nome já diz, ela serve para dar norte. Só que às vezes ela pode levar você para o norte que você não quer, né? Não é a direção que você está querendo ir para o norte. Pode ser outra direção que você está querendo ir. Então, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, se a gente coloca lá, existem fatores relacionados à infecção de catéter, é o meu problema de pesquisa. Mas o que são questões norteadoras? Questões norteadoras são: o que são infecções? Quais os fatores relacionados à sua ocorrência? Né? Então, assim, essas questões elas aparecem na introdução de uma forma de problematizar, de chamar a atenção do leitor. E não necessariamente no artigo tem espaço para isso. E, inclusive, você fazendo essas perguntas no artigo, as pessoas vão querer encontrar respostas para elas no artigo. E não tem espaço.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com questão norteadora. O ideal seria não usar questão norteadora. Então, para que serve, né? Então a gente vê aqui, ela ajuda na problematização do assunto, como eu já disse. Ela recebe o nome norteadora para dar norte, mas pode te levar para o buraco. Mas em um artigo com introdução reduzida não há espaço, como eu já falei. E é para a gente evitar em artigos. Em monografia até pode, tem espaço. Mas eu acho extremamente desnecessário, na minha opinião, porque se você trabalhar com a sua pergunta de pesquisa, colar na tela do monitor, ou colar na porta ou na geladeira, você nunca vai esquecer que você tem que responder aquilo. Se você coloca um monte de questão norteadora, você se perde. Então, exemplificando aqui uma sequência de ideias. Então, a gente tem o tema, tratamento de doença crônica degenerativa não transmissíveis, e aí vem quantos são os casos de doença crônica não transmissível no Brasil? Né? Doenças coronarianas, cardíacas, diabetes. Como se dá esse processo? Ele é feito através de quê? Da atenção básica, ou como que ele faz? Ele vai para consulta médica, ele vai para consulta de enfermagem, ele atua com outros profissionais de saúde, tem que fazer exercício. O que são doenças crônicas? Né? São doenças que são prevalentes, elas sempre aumentam a prevalência, só sai quando a pessoa morre porque não tem cura. Definições. Quais os profissionais envolvidos? Né? Quais os entraves descritos na literatura para a pessoa fazer esse tratamento? Esquece o remédio, não gosta de tomar remédio, o remédio tem efeito colateral, E aí você contextualizando isso tudo, a pirâmide invertida. Problema, existem fatores contributivos para o abandono de tratamento em hipertensão e no PSF? Né? E aí vocês vão falar assim, mas aí está dizendo que tem abandono. Sim, mas o que acontece é registrado publicamente que existe abandono. Já é um problema de saúde pública. Entendeu? É diferente de você chegar e falar para os pais, fazer uma pergunta, você acha importante o teste do pezinho? Sim, essa vai ser a resposta. Entendeu? E outra pergunta, você chegar e perguntar para as pessoas como que é o seu tratamento de hipertensão. Né? Como que você vê o seu tratamento de hipertensão? Como que o senhor executa o tratamento de hipertensão, de diabetes? E aí ele vai te falar e você vai identificar dentro daquela fala, isso numa pesquisa qualitativa, tá, gente? O possível problema que ele tem. Objetivo: descrever as concepções dos clientes sobre o tratamento para doença crônica degenerativa e possíveis fatores limitantes. Tá vendo? Possíveis fatores, não estou dizendo que tem, pode ser que tenha. O estudo vai dizer. E na introdução você vai chamar a atenção do leitor para isso. Você não vai chegar já dizendo que tem problema. Então, os objetivos são verbos que operacionam o que você vai realizar no seu trabalho. Então, por exemplo, você vai identificar os fatores relacionados ao abandono do tratamento de hipertensão, descrever esses fatores e analisar propondo ações resolutivas. Se você conseguir colocar isso tudo no artigo, você é um gênio, porque não tem espaço para isso. O máximo que os artigos conseguem fazer é descrever alguns fatores, algumas informações, e muitos dizem que analisam e não analisam nada, porque analisar é decompor em partes, recompor, trazendo discussão com autores. Não dá espaço. Então a gente faz tipo uma pseudo-análise ali, sabe, para poder dizer que fez, mas muitas vezes não dá, não tem espaço. Isso não é uma questão de dizer porque a pessoa não sabe fazer pesquisa ou porque o trabalho está ruim. É porque são exigências das próprias revistas mesmo. Porque se você pega um TCC bem discutido, uma dissertação, né, TCC de maneira geral, porque tudo é TCC, né, dissertação, tese, monografia, a gente encontra boas discussões, mas um artigo não dá. Então, os principais verbos utilizados na saúde, que a gente vê muito, é o conhecer. É conhecer aspectos que quer apontar, classificar, definir, descrever, identificar, são sinônimos, tá? Quando a pesquisa tem o objetivo de compreender, né, demonstrar, determinar, diferenciar, discutir, também podemos encontrar o aplicar, que está relacionado a desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar. Também temos o objetivo de analisar, né? E esse aqui é o único verbo que a gente pode dizer que ele é específico e geral, dependendo da colocação dele no texto. Então ele pode estar ali para comparar, diferenciar, discriminar, investigar, medir e testar.
e também avaliar. Este último tem que chamar atenção para ele, porque quando a gente avalia, a gente estima, mede, e isso requer geralmente notas, requer valores. Então você está medindo através de uma escala, você está aplicando um questionário que tem nota, você está comparando um antes e depois. E muitas vezes a gente encontra artigos que diz que iriam avaliar, mas a gente não vê nenhum tipo de avaliação, nenhum tipo de juízo, de nota, nenhuma arbitrariedade naquilo ali. E isso fica estranho quando a gente vai ler. Então avaliou como? Então de repente o verbo foi mal empregado. Então isso é uma coisa que a gente pode ver também. Então os mais comuns é identificar, descrever, discutir e analisar. Sendo que esse discutir está muito relacionado a artigos como a gente viu na aula 1, artigos de reflexão, né? Mas você pode encontrar também em outros artigos, tá? Estou falando que é mais comum. Então, por ordem semântica, primeiro a gente identifica, depois se descreve, depois se analisa e se propõe. Muito comum na área de engenharia ou mestrados profissionais, onde você propõe a criação de algum instrumento, de algum produto, né? Então, essa ordem semântica é importante porque às vezes a gente encontra artigos, né? O ideal é que o artigo só tenha um objetivo e não mais que um, mas geralmente a gente encontra às vezes fora da ordem. Então, tá lá assim, vamos analisar e tal coisa. E você pensa assim, um estudo, esse objetivo é geral. Aí daqui a pouco aparece identificar fatores. Mas já está dizendo que vai descrever primeiro, então usa só um. Porque aí se entende-se que quando você coloca descrever, dentro tem o identificar. Quando você coloca analisar, dentro tem identificar e descrever. Entenderam? Uma coisa está dentro da outra. Um verbo está dentro do outro. Por isso que o analisar ele pode ser geral ou específico. Porque se você coloca ele sozinho, ele entra como objetivo geral. Se você colocar ele com outros, ele é um item específico. Então a gente vai ver isso depois também. A justificativa a gente fala da relevância, né? Porque é importante estudar academicamente o assunto. Aí eu já estou colocando aqui academicamente porque tem alguns professores que separam, né? Mas ainda não vi a fonte ainda para dizer onde que é diferente a justificativa da relevância. Porque na verdade a justificativa é dizer porque que seu trabalho é importante. Você tem a relevância acadêmica e uma motivação pessoal. Esses são os elementos que fazem parte da justificativa. Então quando a gente fala qual é a justificativa, porque seu trabalho é importante, né? O que ele vai trazer de contribuição? Então você fala para a sua área, por que é importante? A literatura te ampara, né? Exemplos disso. Depois disso tudo estruturado, como a gente falou desde lá do início, você pode partir para o método. Porque não sei se vocês notaram, mas esses exemplos de introdução que eu trouxe, eles trazem uma pequena revisão de literatura dentro da introdução. Então aqui vem um exemplo de um artigo, instrumentos de avaliação de estresse na equipe de enfermagem. A gente já viu o resumo, né, na aula 1, um resumo aqui no caso estruturado, né? E aqui a gente vê um monte de coisa de editoração que eu falei para vocês, né? A gente mandou certo, depois de 2 pontos, sem letra maiúscula, colocaram letra maiúscula. A gente mandou com todos em negrito todos os elementos, e aqui sem estar em negrito. Então a gente encontra muita coisa que a gente manda certo e que na hora que vai editorar, alguém vai lá e transforma aquilo que você fez numa outra coisa. Mas enfim, só para mostrar para vocês então o título, resumo, e aí aquilo que eu falei para vocês, né? Então se o trabalho vai falar de escalas sobre estresse, que está a introdução dele, a gente vai ver, falando da globalização, capitalismo, emprego, subemprego, contexto socioeconômico, crise, o diabo a 4. Depois, demanda de mercado de trabalho, o que a Organização Mundial de Saúde aponta sobre o estresse. Depois, continuando aqui, fala do estresse laboral e define o fenômeno que é estresse, né? Fala da rotatividade, aumento do absenteísmo, queda de produtividade, aquele discurso bem saúde ocupacional, nem a saúde do trabalhador. Aí depois, os fatores geradores de estresse, aí já entra no aspecto biológico, fala do ambiente, a organização, e aí vem a definição, né, como mudança imposta, externa, né, que a pessoa tenta lidar e ela se frustra quando ela não consegue, isso gera uma tensão. E aí fala do trabalho, que o trabalho pode ser algo positivo ou não,
E a gente tem aqui, ó, nessa parte, pergunta de pesquisa, né? Que ela termina aqui, ó. Levanta-se a seguinte questão: quais escalas avaliam o estresse no trabalho da equipe de enfermagem descrita na literatura? Não sei, vou buscar saber. E o objetivo é descrever as principais escalas. Também repare aquilo que eu falei para vocês, fica um pouco repetitivo, mas é bem didático, porque aí você mostra exatamente o seu objeto e, né, o seu objeto está dentro da pergunta, né? O seu problema de pesquisa e o seu objetivo. Então aí está claro, o objeto aparece no título, aparece dentro do problema e ele se reforça no objetivo. A pirâmide invertida. Agora a gente vai falar do material e método, né, que seria a metodologia segundo algumas revistas, né? Então a gente depende muito do nome, né? Acabamos de mandar um artigo para a revista agora, foram lá e riscaram material e método. Querem que coloque metodologia. Então a gente já modificou. Então, teoria e método, né? Segundo Tobar e Alu, o método é o caminho, né? O programa dirigido para a obtenção de um saber. A questão de procedimento, a gente tem que ter vários fatores a serem seguidos, várias etapas, para não cometer erro. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, né? Eu trabalho de campo, vou fazer um trabalho de revisão, e esse meu tema é batido ou comum, ou ele é pouco discutido? E aí, lembrando da estrutura dos artigos que a gente já falou. Então, aqui eu estou trazendo de novo isso, por quê? Quando a gente vai falar, por exemplo, eu quero fazer uma revisão de literatura sobre hipertensão secundária, tipo, a hipertensão causada por alguma lesão em algum órgão. Você vai fazer uma introdução numa revista que aceita dessa forma, tem isso também, ou que você esteja disposto, você pode fazer uma introdução dizendo que a hipertensão é um problema no mundo, no Brasil, vários problemas relacionados à hipertensão. Na sua revisão você pode trazer isso de uma forma detalhada, os tipos de hipertensão, né? Tem esse, tem aquele, faz o tratamento assim, assado, o método, como que você fez o seu levantamento, né, bibliográfico, ou como você vai fazer seu trabalho de campo, resultado, onde você vai trazer tudo sobre a hipertensão secundária, a discussão, conclusão. Só que aqui, por isso que eu botei, depende do objeto. Se você vai fazer sobre outro tipo, né, vai fazer sobre diabetes, ou se você vai fazer sobre câncer, não dá para você ter uma revisão depois da introdução. Então isso foi praticamente abolido. Então está aqui em vermelho, porque vocês vão ver artigos por aí antigos que tem isso, mas atualmente não tem mais, não tem espaço. Então a revisão é geralmente assim agora, né, onde o resultado geralmente é um quadro e a discussão, a gente vai ver na outra aula também, é o texto falando do quadro. De campo, você tem a introdução, método, resultado, discussão e as referências. Muito parecido, né? E o ensaio, a gente tem introdução, resultado com discussão e referência. Né? O ensaio ou estudo de reflexão ou de opinião, depende de como a revista chama. E a revisão de literatura, né? O que nós sabemos até hoje sobre a revisão de literatura? O que até hoje existe sobre aquele objeto? Quem estudou esse objeto? Existe mais de uma posição sobre esse objeto? Então, aquilo que eu acabei de falar anteriormente, a revisão ela pode aparecer na introdução ou separadamente, depende do seu objeto de pesquisa ou da revista. E aí, quando você estiver lendo as obras, na dica que eu dei na aula 1 e 2, sempre guardar as frases mais marcantes e que você julgar relevante para você utilizar na sua discussão. Espera, não coloca tudo de cara na introdução, porque depois vai ficar sem condições de ter discussão, então, principalmente quando envolve cuidados, né? Então, você está falando de cuidados de enfermagem ou cuidados de maneira geral, aí a pessoa na introdução já começa a falar isso. Não, guarda isso para discussão, para os resultados. Lá você vai precisar disso para poder fazer uma melhor contextualização, melhor colocação para a resposta do seu problema de pesquisa. Então, tudo vai depender do seu objeto de pesquisa, né? Então, aqui, a prevalência de hipertensão arterial em motoristas de vans é diferente de hipertensão arterial secundária como revisão de literatura. Eu já dei esse exemplo lá em cima. Então, você vai falar de hipertensão em motorista de van, a introdução é completamente diferente.
Então, daria para ter uma revisão antes do método? As revistas atuais permitem? Isso é para vocês pensarem criticamente, tá? Então, um exemplo aqui de um trabalho de campo. O que você precisa ter no método, né? Então, você vai pensar. Primeira coisa, a pesquisa é quali ou ela é quanti? Né? Qual a finalidade, né, que eu estou fazendo? Por qual finalidade? Por meio de quê? Ela vai se dar por meio de quê? É uma pesquisa bibliográfica, ela é uma pesquisa de campo, ela é uma pesquisa, pesquisação, a gente vai ver isso também daqui a pouco como exemplo. Então, os sujeitos da pesquisa, quem são, o ambiente, quais os critérios de inclusão e exclusão, abordagem dos sujeitos, instrumento de coleta de dados, quando foi aplicado, né, quais os aspectos éticos envolvidos, análise dos dados, das informações, como é que vai se dar, como será. Então, isso tudo são coisas que a gente tem que pensar no método. Então, quando a gente vai fazer um estudo de revisão, por exemplo, muita coisa não existe. Por isso que a gente deveria fazer o curso e ter uma aula só de revisão de literatura. Porque o que acontece? A gente vai falar de pesquisa quali, de pesquisa quanti, da mescla dos métodos quanti-quali, quali-quanti, mas não se fala da revisão de literatura. Porque a revisão de literatura ela tem todas as etapas dentro do que o próprio pesquisador fez, né? Por isso que existem alguns artigos que até ensinam a revisão integrativa da literatura. Você vai lá e vai ver as etapas. Mas aquele é um modelo. E aí, muitas vezes, se tornou algo, entre aspas, novo, que não é novo. Sempre foi assim. A questão é que alguém precisava publicar alguma coisa para poder tentar as pessoas seguirem aquilo ali e não ter tantas falhas. Por quê? Porque quando você faz estudo de revisão, a abordagem não é quali nem é quanti, é um estudo de revisão. Tipo de pesquisa por finalidade, né? De quê? De revisão de literatura, que a gente vai ver que pode se dar por meio de, aí ela pode ser descritiva, exploratória, explicativa, que se deu por meio de revisão de literatura, tá? Então, ambiente de pesquisa não existe. Sujeito da pesquisa não tem, né? Critérios de inclusão e exclusão tem. Abordagem dos sujeitos não há, porque não tem sujeitos. Instrumento de coleta de dados não tem. Quando foi aplicado, não se aplica. Você pode dizer quando foi coletado, né? Aspectos éticos, não há. E a análise de dados das informações, como será? Isso existe. Por isso que em muitos países, né, no exterior, a revisão de literatura não é considerada nem pesquisa, é review, uma revisão, porque ela não está descobrindo nada de novo, salvo, como eu falei nas aulas anteriores, um tipo de estudo específico da área da epidemiologia, né, que se chama revisão sistemática. E a gente vai, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque ela pega o N de todas as obras do mundo para poder provar alguma coisa que não foi conseguido provar com um N, que seria o número de sujeitos muito pequenos. Então, você quer comprovar, por exemplo, que um medicamento, esse estudo já foi feito, como a amoxicilina, ela diminui o risco da pessoa morrer de leptospirose. Só que foi feito um estudo com 10 pessoas, o N muito pequeno. E o que aconteceu? As pessoas que tomaram amoxicilina foram as que morreram de leptospirose. Mas tem vários erros no trabalho. Por quê? Qual foi o grau de comprometimento que essas pessoas tinham renal quando tomaram amoxicilina? Não se sabe. Então eu só consigo comprovar isso se tiver um N maior. Aí você vai lá, junta esses N's, esses sujeitos, todos os estudos do mundo. Por isso que, primeira coisa, quando a gente está falando de um estudo assim, revisão sistemática, que vai gerar uma meta-análise, precisa ter um desfecho, uma doença. Então você encontra, por exemplo, estudos na internet que fala que a revisão sistemática da literatura está falando de auditoria. Então a primeira pergunta é, qual é a doença? Entendeu? Então a utilização do termo às vezes é inapropriada. Não invalida o estudo, mas o termo está errado. Então não foi uma revisão sistemática. Foi uma revisão, sistematizada, integrativa. Então isso é um problema da tradução do inglês para o português, que isso gerou uma confusão. E aí eu estou um tempão explicando isso aqui, porque o que acontece?
quando você vai ler um estudo de revisão de literatura, não tem abordagem de sujeitos. Eu já vi estudos que vêm dizendo que os sujeitos são livros, cenário e biblioteca, entendeu? Então, assim, isso está errado, mas as pessoas fizeram o trabalho. Então, a gente tem que respeitar, né? Porque o nome já diz, é trabalho, deu trabalho. Então, como é que fica o estudo de revisão? Então, o estudo de revisão, ele é por meio de revisão, né? Ele tem descritor e termos-chave de busca que você vai utilizar. O período de levantamento de março a junho de 2020, um exemplo, né? Período dos últimos 10 anos, o período de levantamento é uma coisa e o período de publicação das obras é outra. Pré-seleção das obras, pelo nome, pelo resumo, o critério de inclusão, foram completos, foram em português, foram em inglês, de quais os países, né, que foi utilizado. Explica sobre como será a interpretação e análise textual, passo a passo, né? Busca de características. Quais são essas características? Alguém abriu o microfone? Então a gente tem aqui a interpretação e análise textual é a forma como a gente vai analisar o texto, né? Aí depois vemos aqui, ó, outros nomes: pesquisa bibliográfica, pesquisa remissiva, pesquisa analítica, pesquisa integrativa, sistematizada, pesquisa bibliográfica narrativa, são nomes de pesquisas bibliográficas. E a revisão sistemática com meta-análise. E aí a gente pode fazer uma revisão com meta-síntese também. Aí não tem a doença, como eu falei para vocês. Mas lembrando que todos os métodos têm que ser similares ou parecidos, né? Então, por exemplo, como eu dei o exemplo para vocês do ensaio clínico randomizado falando de amoxicilina. Então, você não pode pegar um estudo que não é ensaio clínico randomizado e colocar no seu trabalho. Então, isso existem protocolos para fazer esses tipos de trabalho que a gente encontra nas revistas. Então, não é tão fácil assim fazer um trabalho que não é considerado revisão para não valer nada, entendeu? Lá fora. A sistemática vale muito. Então, como isso veio do termo em inglês, systematic, e aí foi traduzido para sistemática aqui, mas a gente pode fazer uma adaptação que algumas pessoas odeiam, né? E algumas revistas até rejeitam e falam: o que é isso? É a revisão sistematizada. Seria a mesma coisa que eu dizer que é uma revisão analítica. Eu estou analisando e dizendo quais as etapas que eu fiz. Mas as revistas, principalmente da enfermagem, aceitam melhor o nome integrativo. Mas no fim é tudo revisão de literatura, né? Lembrando que a sistemática é diferente. Você revê literatura, mas você faz cálculo estatístico. Então não é bem uma revisão de literatura. Eu estou botando aqui como curiosidade. Complicou? Complicou. Para isso que serve esses cursos, para vocês pensarem um pouco, para depois a gente discutir. Então, o desenvolvimento do trabalho ele começa com a metodologia, e aí depois ele culmina lá com a discussão e a conclusão, isso é a resposta para essa inquietação. Então, o leitor sempre vai buscar a relação entre o início, o meio e o fim. A gente falou isso na aula passada. Então, se você coloca elementos na introdução e não encontra esses elementos na conclusão ou na discussão, seu trabalho tem algum problema, né? Então, se você começa falando lá o que são infecções, né, e termina falando dos tipos de catéter, tem algum problema, porque você tem que falar dos fatores relacionados e chegar ao tipo de catéter, se for a resposta, né? Será que é só o catéter que causa infecção? Será que não tem várias outras coisas relacionadas, né? O uso de EPI, a lavagem das mãos, o ambiente, né? Como que a pessoa prepara, o conhecimento profissional, o treinamento, várias coisas. Então, vocês têm que ver, do início ao fim, a relação dessas coisas até chegar à resposta. Então, diante disso, material e método. Então, a gente pode ter pesquisa com abordagem qualitativa e quantitativa, né? E a mescla dos métodos, quanti-quali ou quali-quanti. Então, a qualitativa se preocupa com uma realidade que não pode ser quantificada, mas ela pode ser mensurada. Ela trabalha com o subjetivo das pessoas, crenças, valores, atitudes, e está num contexto muito de descobrimento, de algo novo, como você tivesse que encontrar, e vai, dependendo do grupo que você investigar, você vai encontrar uma visão diferente. Essa abordagem pode ser tratada com dados, mas ela não pode envolver estatística avançada, ou seja, se você faz aquelas perguntas de 0 a 100% de resposta,
ela não deixa de ser qualitativa. Se você coloca um quadro com porcentagem no seu estudo, ela não deixa de ser qualitativa. Isso está no livro de Minayo, de Costa e Costa. E essas coisas que eu estou falando aqui está tudo em livro, né? Acho que a primeira aula tinha as referências, mas no último módulo eu vou colocar todas as referências. E aí a gente continua, a quantitativa. Então, a abordagem quantitativa é aquela que tem como suporte medidas e cálculos mensurativos. Intervalo de confiança, p-valor, teste T, teste do Q quadrado, aqui saiu errado, variáveis de confundimento, desvio padrão. Então, são exemplos de termos utilizados em pesquisa quantitativa, que ela já não tem muita ideia, não é ideia, não tem muito a premissa, o objetivo de descobrir algo muito novo, porque a ideia da quantitativa é comparar. Então já se sabe que tem tantas pessoas que têm determinado tipo de doença crônica degenerativa. Será que aqui tem menos? Será que aqui tem mais? Aí compara com outros estudos. E a Qualy não tem essa característica, né? Então, instrumentos da Qualy, entrevista, roteiro de entrevista, são geralmente questões bem abertas. Questionário com perguntas abertas, roteiro de observação, né? Você vai lá e vai fazer uma observação, pode ser observação participante ou não. Grupo focal, você vai reunir o pessoal lá, fazer uma reuniãozinha, né? Reuniãozinha não no sentido pejorativo, mas de um encontro curto, né? E vai discutir, vão colocar um tema, vamos ver o que o pessoal sabe sobre o tema, e você vai anotando, gravando tudo. Diário de campo, onde você vai anotar todas as coisas que você está observando em relação ao fenômeno investigado. E a observação participante, que eu até botei aqui, já falei em cima. Interesse no cotidiano e significado, né? Bem fenomenológica e dialética, né? Conversa com vários autores, você vai e volta, aprofunda, pode ter um autor principal que você vai seguir, né? Chamado ali o seu guia, né? A sua direção, né? Uma abordagem segundo Morin, uma abordagem segundo Heidegger, com abordagem segundo algum autor novo, enfim, você pode utilizar dessa forma e tem que dizer, né? O instrumento do Quant, questionário também, mas geralmente com perguntas fechadas, ou as perguntas, quando são abertas, são bem diretas, né? Então, você faz uso de medicamentos, você vê uma lista. Aí lá embaixo tem outro, a pessoa vai botar qual o nome do outro medicamento. Banco de dados são, né, feitos a partir dessas entrevistas dos questionários. Informação de prontuários que vão ser tabelados e colocados em bancos de dados. Então é livre de valores de crença do pesquisador. Ele não quer interpretar segundo ele, segundo não sei quem. Ele quer simplesmente categorizar. É isso? Não é. E aí vou comparar com outra obra o resultado. Então busca precisão matemática e modelos estatísticos. Então as pesquisas elas podem ter a finalidade, né, de serem exploratórias, onde a maioria dos livros diz onde há escasso ou nenhum conhecimento. Hoje em dia a gente não pode dizer isso, né? Porque a gente não sabe se foi produzido alguma coisa no Vietnã, na Finlândia, sobre alguma coisa que você acha que não tem aqui no Brasil. A gente não tem que ter acesso a todo o conhecimento do mundo para poder dizer que há escasso ou nenhum conhecimento. Eu prefiro os autores que falam que é exploratória quando o próprio autor ele tem pouco conhecimento sobre o tema. A descritiva é quando expõe características de determinada população ou fenômeno. Então, segundo Rudio, descrever é narrar o que acontece. E desses mesmos livros de Rudio, Costa e Costa e por aí vai, fala da pesquisa explicativa. Até coloquei ela aqui com outra cor porque eu nunca li nenhuma pesquisa explicativa. E a definição dela é explicar como se dá o fenômeno. Eu acho que quando a gente explora ou descreve, você também já está fazendo isso. Mas seria praticamente tentar explicar por que as pessoas vão infartando para o PSF. E a resposta seria, elas não sabem como funciona o sistema de saúde. Ou até mesmo o sistema de saúde está preparado, né? Geraria mais perguntas para poder atender as pessoas que estão infartando. Aqui a gente sabe que a unidade básica é a porta de entrada. Mas como que a pessoa vai identificar os sinais corretamente que ela está infartando, né? Então, aí vai para a unidade básica e vão chamar o SAMU, aí você vai explicar por que isso tudo acontece, né? Enfim, eu acho que a explicativa já
caiu por água abaixo, assim, ninguém utiliza, foi por água abaixo. Por meio de. Então agora a gente vai ver por meio. Aqui eu coloquei alguns exemplos pra gente, tem umas 20. Então pesquisa de campo, pesquisa documental, pesquisa bibliográfica, pesquisa experimental, né, que é ensaio clínico randomizado, estudo de caso, né, que é uma pessoa, família, produto ou região, desculpa. Então a gente não é o estudo de caso não é só de uma pessoa, pode ser de uma pessoa, né? Mas grosso modo, né, no senso comum, as pessoas acham que o estudo de caso é só de uma pessoa, mas não é. Pode ser também de uma tribo indígena, por exemplo. A pesquisa experimental, que nada mais é do que o ensaio clínico. Também existem as quase experimentais, né, que é quando você não chega a fazer todas as etapas do que seria experimental, por exemplo, duplo cego, sorteio, fazer seleção aleatória, e você não fez, então você coloca quase experimental. Levantamento, né, que seria as pesquisas survey, inquérito, são sinônimos, né? Pesquisas, elas podem ser, geralmente são quantitativas. Pesquisação, concebida quando você vai em associação com um grupo, tentar resolver um problema coletivo. Então, já fiz uma pesquisação uma vez, que era construir um site de uma disciplina. Então, fomos todos conversar, entrevistar todo mundo, ver com os alunos o que deveria ter, com os professores, e no fim sai um produto que todo mundo mexeu. E hoje em dia se fala em triangulação de métodos, que nada mais é do que quando você envolve, né, mistura, mescla o quant com o quali, sendo que eles não se excluem, né, eles se somam e fazem a pesquisa ficar melhor. Então, o quantitativo e o qualitativo, eles aparecem tanto no método, né, essa parte, quanto na discussão. Então, existe triangulação de várias coisas. Aqui está dando um exemplo, triangulação de método. Mas pode ter triangulação de técnicas de coleta, triangulação de análise, entendeu? Então, quando você conversa às vezes, né, com as pessoas e pergunta assim, qual o método do seu estudo, né? Que seria qual é a abordagem? A pessoa deveria falar, é um estudo quantitativo, ou um estudo qualitativo, ou estou usando triangulação de método, ou minha pesquisa é quanti-quali ou quali-quant. Isso em relação ao método ou abordagem. Mas geralmente o que você encontra quando você pergunta às pessoas, elas falam assim, meu trabalho é um grupo focal. Isso é uma técnica de coleta. Não foi isso que eu perguntei, entendeu? Então a gente já tem que fazer pergunta muito específica. Seu trabalho é qual ou é quant? Aí a pessoa vai responder. Depois ela vai desenvolvendo e entendendo o que a gente quis saber. Porque as pessoas têm uma tendência, por não entenderem muito bem de metodologia, a falar das técnicas de coleta como se fosse o método, ou técnica de análise também, né? Então, por isso que eu fiz alguns slides aqui depois. Técnica de coleta. Documental, né? Análise de prontuário eletrônico, tal. Entrevista, estruturado ou semi-estruturado, grupo focal, questionário, formulários, questionário auto-aplicado, que geralmente precisa ter treinamento da equipe que vai ensinar e deixar o questionário lá para ser auto-aplicado. Hoje em dia, muita gente utilizando o formulário do Google, né? É um exemplo de formulário auto-aplicado, só que eletrônico. A pessoa vai lá e vai clicando. Técnica de análise. Então, análise de conteúdo, análise do discurso, representações sociais e, quando você faz um estudo de revisão de literatura, leitura, interpretação e formação de categorias. Tá? Então, isso é o que a gente observa mais. Então, chegar, qual é o seu método de trabalho? Qual é o seu método no trabalho? A pessoa fala, eu trabalho com representações sociais. Não, mas o método é qualitativo, né? A sua técnica de análise é representação social. Como você coletou essas informações? Voltando agora, através de um grupo focal, através de uma entrevista. Então, isso tudo tem que estar no seu método. Então, onde, com quem, quando, como, qual a abordagem dos sujeitos, quais os critérios que você utilizou de seleção, teve treinamento, quais os instrumentos foram aplicados, como eles foram aplicados, como eles são analisados, utilizou algum programa e aspectos éticos. Então é construir, né, trabalho, dá trabalho, por isso que eu botei o cara aqui marretando.
Então o trabalho dá trabalho, mas se você faz o trabalho um pouquinho todo dia, ele não é tão trabalhoso, né? Ele é, às vezes, até para quem gosta, prazeroso, mas muita gente desenvolve mesmo um verdadeiro terror à metodologia da pesquisa, não gostam e acham problemático demais e acabam criando monstros que não existem. Então aqui é o exemplo do método, né? O outro artigo também, esse aqui eu esqueci de botar o nome, mas é sobre estresse no CTI, aspectos psicossociais e síndrome de burnout em CTI. Então, na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, a gente tem aqui o método dizendo o tipo de pesquisa seccional. A coleta ocorreu de 2010 a 2011, participaram 130 trabalhadores, Aí vem falando do burnout e dizendo os elementos que compõem o burnout. E aí fala aqui, que foi o cenário, né, unidade de terapia intensiva de 2 grandes hospitais federais, fala que passou pelo comitê de ética, e aí depois fala quem foram os elegíveis, né, e os não elegíveis. Tudo aquilo que eu falei para vocês está aqui. Depois fala quem coletou, quais os pesquisadores que estavam em campo, como foi digitado o banco de dados, quais as escalas utilizadas, uma escala, aí explica tudo dessa escala, outra escala, explica tudo dessa escala, outra escala, explica tudo da escala, como que foi analisado, como que foi interpretado. E por fim, você vai dizer como que foi interpretado cada escala dela e gerou o que. E como que você fez? Através de que? A análise estatística. De que forma? A pontuação de cada escala, percentis, cálculo de alfa de Cronbach, qual o critério que você utilizou para poder classificar a pessoa como suspeita ou não, e o programa que você usou. Então, o método tem que estar completo para poder não ter problema na volta. Então, a gente viu aqui que os elementos da introdução, eles têm alguns termos-chave, né, que a gente não pode esquecer, que se chamam objeto de pesquisa, que pode ser subentendido, problema de pesquisa, que pode estar explícito ou não, objetivo. Vimos a sequência de ideia de pirâmide do geral para o específico, quando chega na justificativa, pode até falar de algo amplo de novo, né? A sequência de ideias essenciais que tem que ter no texto, né? Que é chamada de problematização, por isso que ela termina com o problema, e o problema de pesquisa é uma dúvida. Clareza na redação, então quanto mais direto você for, por isso que assista a aula 1 e 2, vocês vão ver em técnicas de escrita que a pessoa tem que ir direto ao assunto, não pode ficar invertendo frase, orações e tudo mais, porque isso fica difícil para leitura e entendimento, que a gente quer fazer bonito, aí acaba complicando o texto. Leitura e releitura, né? Sempre pegar o trabalho, reler, eu sempre falo que a dica que para mim funciona muito bem é imprimir o trabalho e ler. Se você não quer imprimir para não gastar, porque a gente está na época de economizar tudo, lê o trabalho em voz alta na tela do monitor. Você vai ver que tem hora que você vai ler coisas que você vai falar assim, meu Deus, isso não está claro, como que eu escrevi isso? Mas como você lê silenciosamente, passando o olho, está tudo perfeito. Né? Você está já viciado no seu trabalho, tipo, você já está cego para possíveis erros. A gente falou também nas outras aulas de utilizar o corretor ortográfico. Falamos do método Qualy e do método Quant e de ambos. Triangulação e suas possibilidades, que não é só triangulação dos métodos, pode ser também de técnicas de coleta e também técnicas de análise. E aí quem for fazer técnica de análise, para isso vai ser uma tese de doutorado. Né? E elementos do método, né? Que são todos aqueles que a gente viu, que eles são importantíssimos. Então, tá assustado? Não surta não. Então a recomendação final para vocês é sempre ler, porque para a gente é necessário ler muito para poder escrever bem, né? E um abraço virtual. Eu vou tirar aqui da tela agora para ver se eu consigo ver vocês aqui. Já estou conseguindo ver. Deixa eu colocar no chat aqui, tem 47 pessoas. Eu queria saber aí se vocês têm